Olá, nesse vídeo eu vou continuar falando de convergência de renda, mas agora eu vou apresentar esse trabalho que é do Mankell, Homer e Weil, de 1992. Aqui eles também exploram essa questão de convergência de renda, tá? Então o que eles têm, né? Primeiro eles fazem uma regressão em que a variável dependente, né, é o log do PIB per capita em 1985, e eles fazem essa regressão em que naquelas variáveis, né, naqueles parâmetros que determinam o estado estacionário. Então, por exemplo, o LN dá razão de investimento, certo? A gente tem aqui a constante, a gente tem aqui a razão de investimento, né, como uma taxa de poupança, e aqui nós temos aqueles parâmetros, né, olhando daqueles parâmetros que é o que, né, crescimento populacional, progresso tecnológico, depreciação física do capital, tá? E ele diz aqui, né, que tanto o investimento como o crescimento da população é a média de 1960 a 1985. E ele assume o valor para o progresso tecnológico mais depreciação física do capital, que é de alguma coisa de 5%, tá? 0,05. Tá certo? Ele faz essa regressão, aí a gente vê, né, que tem uma relação positiva entre o nível de renda e o taxa de investimento, e uma relação negativa entre o nível de renda e a depreciação aumentada do capital, tá? E ele faz também aqui, ele impõe, né, que o coeficiente da taxa de investimento e das variáveis que é a depreciação aumentada do capital, né, ele impõe que o coeficiente dessas duas variáveis seja igual, né, então ele faz aqui a diferença, isso é a mesma coisa que impor que os dois coeficientes são iguais. Ele tem aqui 3 amostras, uma são todos os países menos aqueles que são produtores de petróleo, depois são países intermediários, depois países da OCDE, tá? Aqui já ele coloca, né, adiciona aqui, né, educação, escolaridade, né? O que é escolaridade? É a porcentagem média de trabalhadores, né, com ensino médio, né, secondary school, né, high school, tá? E aí a gente vê, né, que ainda assim tem um peso aqui da taxa de investimento, né, mas se você vê para países do OCDE já não é significante, né? Desculpa. Aqui essa depreciação aumentada do capital também continua negativa, né, ainda tem peso. Aí também para o OCDE passa também a não ficar muito significante, e a escolaridade, né, afeta positivamente a renda per capita, né, e ela mesmo para os países da OCDE, ela é significante, né, então aqueles países que têm, né, maior escolaridade, eles também têm maior renda per capita. E aqui você vê que ele também faz uma regressão impondo restrições, né, que são duas regressões diferentes, né. Aqui também impõe, e aí ele tem a taxa de poupança e a depreciação aumentada do capital, e a porcentagem de pessoas com escolaridade e a depreciação aumentada do capital. Por quê? Por que ele faz essas duas coisas? Nós vamos ver na próxima aula, ainda essa semana, porque no artigo deles, né, eles vão introduzir o capital humano, e não é só, né, o capital físico que tem a sua dinâmica, né, de acumulação, mas o capital humano também tem a sua dinâmica de acumulação, e eles vão tratar isso muito parecido, né, e por isso tem essas restrições. Aí com essas restrições os dois são positivos, né. Bom,
E tudo isso aqui ainda falando do modelo, que é o modelo que a gente ainda vai ver semana que vem, mas acho que é interessante a gente já falar agora desse artigo, a gente fala também da convergência de renda, né? Aqui a regressão deles, que é essa regressão bem facinho, começa aqui bem facinho, né? Colocando só a constante e a renda inicial. E aí o que a gente vê, né? Para esses três grupos de países, né? Que são todos os países menos os produtores de petróleo, os países intermediários e os países da OCDE. E a variável dependente é a log da diferença da renda per capita de 1960 a 85, que é a taxa de crescimento. A gente vê que para esse grupo maior, né, a coeficiente da renda inicial é positivo, tá? E é significante. Positivo não é o que a gente esperava, né? Para ter convergência de renda tem que ser negativo, tá? Então, não tem convergência de renda absoluta, tá? Aqui é negativo, mas não é significante para esse grupo de países intermediários. Agora, quando olha para os países que são parecidos, os países da OCDE, é negativo e significante. Então, a convergência, ela só acontece entre países parecidos. Quer dizer, se existe uma convergência, ela deve ser uma convergência condicional e não uma convergência absoluta de renda. Tá? Então, o que vocês têm que sair dessa aula sabendo é que não existe convergência absoluta de renda, só entre aqueles que são parecidos, né? Mas assim, se existe só entre que são parecidos é porque depende realmente do estado inicial. Então, só existe convergência de renda condicional. Né? Agora, aqui, né, além da renda inicial, tem a taxa de investimento e a depreciação aumentada do capital. O que acontece? Olha para o grupo de países, né, o grupo que a gente tem 98 países, que são todos os países menos os produtores de petróleo. Agora, né, o coeficiente é negativo e significante. Quer dizer, bastou colocar taxa de investimento e depreciação aumentada do capital, que já houve convergência. Por isso que essa convergência ela é condicional. Para os intermediários também negativo e significante, a OCDE também negativo e significante. Que já está aqui. Nessa outra regressão, a diferença é que também adiciona a escolaridade, que é essa medida de investimento em capital humano, né? E vai ficando, né, ainda é negativo e significante, mas vai ficando mais forte para todos eles, né? Olha, se eu vier aqui, então vai ficando mais, o efeito vai ficando maior. Olha para a OCDE também, tá bom? Então é isso. Se olhar para o gráfico não condicional com todos os países, não tem esse padrão, né, de quem sai da renda inicial está crescendo mais, né? Agora, olhando, né, colocando por taxa de crescimento, vai parecendo mais uma reta negativamente inclinada. E se colocar, adicionar capital humano, vai ficando ainda mais parecido com uma reta negativamente inclinada, tá? E era isso também, um exemplo também de convergência de renda, né? De como medir essa convergência de renda, né? E de como e quais esses parâmetros, né? Para que a gente precisa colocar para elas ficarem condicionais, tá? E aqui ele faz as estimações, né? Voltando ali para a variável dependente, sendo o log da diferença da renda per capita, né? E ele faz as estimações, testa aqui as restrições, e ele estima o parâmetro alfa. E o parâmetro alfa, né? Tá mais ou menos aqui em torno de 40, 50, né? 0,4 a 0,50. E o beta, que é o do capital humano, alguma coisa em torno, quer dizer, que já está 0,23, bem constante,
Né? Essas são as estimações para o parâmetro alfa e beta, tá? E era isso que eu queria mostrar para vocês nesse artigo por enquanto. Na próxima aula a gente vai ver, né, o desenvolvimento do capital humano, a gente continua, e acho que essa é muito interessante, essa questão de convergência de renda, mas tem outras aplicações também do modelo de solo, que é a contabilidade, né, do crescimento, que eu vou trazer um outro vídeo aqui depois, e aí na próxima aula eu vejo se eu vou, mostro para vocês um exercício de contabilidade do crescimento também, tá bom? Que é um exercício do livro, mas e eu vou também colocar os artigos para vocês no dia, para quem tiver interesse em ler os artigos, né, tanto de contabilidade do crescimento, como de convergência de renda, tá bom? Um abraço para vocês e até quinta-feira.